Agora a gente corre lá no Rio de Janeiro, mudando de assunto, porque 6 pessoas foram presas numa operação do Ministério Público que mira um esquema milionário de desvio de dinheiro público no intuito Rio Metrópole. Dentre os presos estão um delegado, um procurador do Estado e o diretor da autarquia, que é pai do deputado estadual Alexandre Knoploch, do PL. Ao vivo é o repórter Kleber Rodrigues que chega com as informações. Kleber, boa tarde para você. Oi, Débora, boa tarde para você também. Excelente quinta-feira para quem nos acompanha. Essa operação do Ministério Público tem o apoio da Polícia Civil e também de entidades do próprio governo do estado do Rio de Janeiro. Está apurando o desvio de recursos públicos do Instituto Rio Metrópole, o IRM. Os 6 mandados de prisão foram cumpridos hoje, incluindo o do presidente da autarquia, ele é conhecido como Didê, é o Davi Perini Vermelho. Ao todo, o grupo de atuação especializado do Ministério Público denunciou 11 pessoas pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e fraude em licitações. Além das prisões, também foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão aqui na capital, em São Gonçalo e em Teresópolis, na região metropolitana do Rio. As investigações afirmam que o IRM firmou contratos considerados ilegais, que movimentaram mais de 86 milhões de reais em 4 anos. Segundo a denúncia, as empresas contratadas pelo Instituto repassavam parte desses valores a uma entidade de fachada, conhecida como o Instituto Bio. Segundo a polícia, depois esses valores eram sacados e repassados aos integrantes da organização. Dentre os presos, portanto, entre os presos estão o Davi Perini, é o presidente do IRM, o delegado de Polícia Civil, Franques Dias Nepomuceno, o procurador do Estado, o Marcelo Lopes da Silva, a ex-fiscal de contratos, conhecida como Mulher da Mala pela investigação, a Caroline Soares, a Amanda Ítala Santos e o Maurício Silva Knoploch. Ele que é pai do deputado estadual Alexandre Knoploch, que não foi alvo da ação de hoje, segundo o Ministério Público. O MP disse que essa ação teve a participação de uma auditoria que foi feita pela gestão do governador interino do Rio, Ricardo Couto. O próprio governo do estado emitiu uma nota que o governo não compactua com desvios e que tem compromisso com transparência e a correta aplicação dos recursos públicos e o combate à corrupção. Só para quem é do Rio e não conhece, o Rio Metrópole, o IRM, foi uma autarquia criada lá em 2018 para, em tese, fazer a conexão entre 22 municípios da região metropolitana do Rio, inclusive em assuntos relacionados ao saneamento. E o que chamou a atenção do Ministério Público é que grande parte da população sequer sabia que existia o IRM, o Instituto Rio Metrópole, e que esse desconhecimento acabou sendo utilizado pelos investigados para praticar um mau uso da autarquia. Vamos ouvir o Procurador-Geral de Justiça. Como órgão da administração indireta, ele tem ou teria, para a melhoria dos serviços públicos, sobretudo na área de saneamento, tem uma função, ou teria uma função importantíssima. Agora, essa perplexidade ela é compartilhada por muitos. Realmente nos surpreendeu. Eu não sei, o Ministério Público tem inúmeros órgãos de atuação, não posso afirmar com absoluta certeza se já havia tramitando por alguma promotoria alguma investigação a respeito desse instituto. O que eu posso dizer é que, a partir dessa prisão em flagrante, Polícia Civil, a comunicação do CIFRA, comunicações feitas pelo Gabinete de Segurança Institucional, o Ministério Público realizou uma investigação não apenas de caráter penal, criminal, aquela investigação tradicional para apurar o fato criminoso, suas circunstâncias de autoria, mas realizou uma investigação patrimonial financeira que fortalece a investigação criminal e que nos permite ter a noção aproximada da dimensão desse esquema que havia no Rio Metrópole. E tem mais operação, viu? A Polícia Federal fez hoje uma operação contra o desvio de emendas parlamentares. Entre os alvos da ação está o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, condenado por ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. O
O repórter Rodrigo Monteiro chega com as informações ao vivo do Rio de Janeiro. Boa tarde para você, Rodrigo. Boa tarde, Débora. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos que estão com a gente aqui no 360. Mais uma operação da Polícia Federal, um desdobramento da investigação do caso Marielle Franco. Não tem, uma relação direta ali com o crime. A Polícia Federal foi para as ruas para cumprir, segundo a PF, 21 mandados de busca e apreensão, numa desarticulação dessa organização criminosa que estava desviando emendas parlamentares, emendas federais. Um dos alvos, ex-deputado federal Chiquinho Brazão, que está preso, e também o ex-assessor dele, que é conhecido como Peixe. A polícia cumpriu ainda 2 mandados de prisão. Um contra um empresário que foi localizado na casa dele na Barra da Tijuca, zona sudoeste aqui do Rio de Janeiro. Esse empresário foi identificado como Rafael da Silva Gonçalves. O outro mandado de prisão foi cumprido na cadeia contra esse ex-assessor do ex-deputado Chiquinho Brazão. A polícia afirma que esse dinheiro, que deveria ser destinado para ONGs, nessas emendas, esses recursos de emendas parlamentares, estavam sendo usados por empresas, estavam sendo desviados com empresas ali também com envolvimento de pessoas físicas, superfaturamentos. Então hoje a polícia tinha como objetivo coletar provas através desses mandados de busca e apreensão para fundamentar principalmente esse inquérito. A Justiça também determinou o bloqueio patrimonial de 100 milhões de reais dos envolvidos. Todos eles podem responder por lavagem de dinheiro, peculato, organização criminosa. A gente tentou contato com a defesa do ex-deputado Chiquinho Brazão, mas nós não tivemos ainda o retorno. Volto com você. Muito obrigada, Rodrigo Monteiro, pelas informações. Uma história muito triste agora. Em São Paulo, um guarda civil municipal morreu depois de ser atingido por um tiro disparado de forma acidental pelo próprio colega. Guilherme Rajão vem contar essa história. Nossa, terrível, Imagina a situação tanto da família da vítima, óbvio, quanto do colega, Rajão? Boa tarde para você. Exatamente, Débora. Boa tarde a você, a toda a nossa audiência. Uma situação muito triste, uma grande infelicidade, que aconteceu com esses 2 policiais, com esses 2 guardas civis metropolitanos que acabaram aí passando por essa situação. Então esse guarda acabou morrendo depois de ser atingido por um disparo acidental durante um patrulhamento na região central aqui de São Paulo. A vítima, ela foi identificada como Fábio Pereira de Oliveira, tem 33 anos. Segundo a polícia, ele dirigia essa viatura pela Rua Augusta, na Consolação, quando o veículo se envolveu em uma colisão de trânsito. De acordo com essa investigação, o impacto da batida e a manobra brusca fizeram com que a arma de um guarda civil que estava no banco traseiro disparasse acidentalmente e o tiro atingiu o agente na região das costas. O Fábio foi socorrido, levado à Santa Casa de São Paulo, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. O colega de farda recebeu atendimento médico por causa do forte abalo emocional. A arma foi apreendida para a perícia. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, também pela Corregedoria da Guarda Civil Metropolitana, que abriu um procedimento para apurar as circunstâncias do disparo, mas reforço, uma grande infelicidade, uma situação muito triste que certamente deixa essa família aí sem o seu ente querido e deixa o policial que acabou, infelizmente, disparando de forma acidental com um grande trauma psicológico que vai carregar durante muito e muito tempo. Uma situação que infelizmente aconteceu ontem aqui em São Paulo, que a gente vai seguir acompanhando. Débora. Obrigada, Guilherme Rajão.